Olá, hoje eu estou aqui com José Augusto Spinelli e hoje nós vamos falar de uma das famílias mais importantes de Nova Friburgo, que é a família Spinelli. Zé Augusto, finalmente eu consegui uma entrevista com você e é assim, eu não poderia, nessa série de programas que eu faço, documentários sobre história, eu não poderia deixar de falar da história da família Spinelli. Né? Os Spinelli vieram inicialmente o casal Luigi, que aqui em Friburgo virou Luiz Spinelli, e Maria Maria Zoanásio Spinelli, a Joanasi, Marieta, que é a a Maria, Mariazinha italiana. conhecida aqui como Marieta. Eles chegaram aqui em 1889, né? Final do século XIX. Também vieram outros italianos. Não foi eu acho que ele deve ter vindo até com um grupo. Queria que você me contasse um pouco da história do patriarca aí da família Spinelli. Eles são de Verona, na Itália, né? A comuna Verona tem algumas regiões, como se fosse bairros, né? A vovó Marieta é de Marzana, um pouquinho acima do centro de Verona, e ele de Soma Campanha, um pouquinho ao sul do centro de Verona. E se conheceram, era analfabeto e ela era professora, era letrada. E houve alguma dificuldade da família dela aceitar. E eles resolveram casar e sair, embora. Casaram na igreja de Alpes, tem lá os documentos, tem lá todas as fotos atuais, né? E vieram embora para o Brasil no mês seguinte. Eles saíram em dezembro, casaram em novembro, saíram em dezembro e chegaram aqui no final de dezembro. Quer dizer, então, que todos os filhos dele São nasceram brasileiros, aqui no são Brasil. brasileiros. E ela fazia questão de dizer que não era, que era brasileira. É. Tanto que, um adendozinho, quando o vovô Luiz já tinha posse, falou com ela que isso, contado por uma filha dela, que tem gravado isso, que ele queria ir lá para poder rever. E ela era uma italiana daquelas, falou, não, Luiz, nós somos brasileiros, nós não temos nada na Itália, e não deixou o vovô Luiz ir lá. Essa história tá gravada. Ele veio assim com algum pecúlio, Zé Augusto? Ele tinha algumas economias para poder. Não. Você sabe o motivo que o levou a. Ele veio com um grupo de italianos? Como se dizia na família assim, né? É que era a dificuldade que eles tiveram para ser aceito como para casar. Pela dificuldade. E diziam assim. E lá também tinha um problema de, talvez naquela época, de negócio, de comércio, de emprego. E a América, de um modo geral, né, os Estados Unidos e o Brasil estavam incentivando, né, a vida de imigrantes. Tanto na realidade, que os italianos vieram em maior quantidade em relação a portugueses, espanhóis. Né, segundo, né, tem uns historiadores, é porque a mão de obra escrava estava, né, para acabar, e acabou ali, né, naquela época. Eles vieram, ele era um ano depois do fim da escravidão, né? Eles vieram ele era padeiro, ele tinha trabalhado em padaria e tinha trabalhado em lavoura lá. Tá? Mas eles vieram agora, o que muito já pesquisamos, muita gente já pesquisou, a data que ele saiu a gente sabe, a data que ele chegou a gente sabe, a gente estima que o porto mais próximo de Verona, né, era o porto de Gênova. Todos os navios que saíram aquele ano a gente já pesquisou e nenhum deles tem na lista de passageiros o nome dele nem dela. Da onde eu concluí uma vez, papai falava assim, história. Eu concluí o seguinte, eles vieram clandestino. Ou seja, não tinham para pagar a viagem e deram, sei lá, devia ter esse tipo de coisa, né? Vieram porque não aparece nem no Porto de Santos, nem no Porto do Rio, lista de chegada dos navios. E falta pesquisar lá em Gênova. Tá, a partida. A partida, essa já não consegui ninguém ainda que... Você falou então que eles chegaram em final do ano, né? Chegaram ao final do ano. De 1889. E chegaram aqui e
possivelmente, conversando com os próprios italianos lá e alguns que tinham sido contratados, alguma coisa, ofereceram para eles vir para Friburgo, para a região de Cantagalo. É isso que eu ia te perguntar. Eles não vieram diretamente para Friburgo. É, né? Mas eles chegaram aqui. Chegaram a Friburgo. Aqui, E aí, passagem, né? Mas foram para Cantagalo. Aí tem uma outra coisa engraçada, essa papai contava. É que o primeiro dia, a primeira noite, os italianos não era, entra aí, chega, não era assim. Então eles dormiram na delegacia. Ah, é? Ele contava isso e ria, então não era nada a denegrir. E no dia seguinte se conheceram mais pessoas e coisa e tal, e aí conheceram o Barão, né? Que foi... Das Duas Barras. De Duas Barras. Que era o segundo Barão das Duas Barras. Que convidou ele para ir para a fazenda naquele distrito de Cantagalo. O casal Luiz e Marieta Zoanazzi Spinelli chegaram ao Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 1889. Viajaram no navio Cachemir, partindo do porto de Gênova em 18 de dezembro de 1888, juntamente com 1.500 imigrantes italianos. A vinda deles foi subvencionada por contrato com o empresário italiano Nicola Pentana. Imigraram para o Brasil dentro de um contexto político em que o governo estimulava a vinda de europeus para substituir a mão de obra africana escravizada. Os italianos vieram em maior número entre os europeus e muitos se dirigiram para a região serrana fluminense para trabalhar nas fazendas de café como colonos. De acordo com o livro Relatos de uma Memória de Carlos Lincoln Monerá, o primeiro serviço do casal Luiz e Marieta Spinelli foi na Fazenda Bem Posta, no município de Cantagalo, que já pertenceu aos condes de São Clemente de Nova Friburgo. Dedicavam-se ao serviço de horta, pomar e outros afazeres. A seguir, segundo a família Spinelli, foram trabalhar para Elias Antônio de Moraes, o segundo barão das Duas Barras, possivelmente na fazenda de café Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado, em Cantagalo, hoje município de Cordeiro. Marieta era dama de companhia da senhora Georgiana, baronesa das Duas Barras. O segundo barão e a baronesa das Duas Barras, buscando um estilo de vida urbano e ainda para ficarem próximos dos filhos que estudavam no internato do Colégio Anchieta dos padres jesuítas, resolveram mudar para Nova Friburgo, adquirir uma chácara ao lado do Colégio Anchieta e iniciar a construção de um palacete. O casal Spinelli acompanhou os barões se instalando também em Nova Friburgo. Luiz Spinelli passou a trabalhar na construção do palacete. Colaborou ainda na construção do barracão de caça do Conde de Nova Friburgo, hoje sanatório naval. Muitos colonos italianos, após trabalharem por um tempo nas fazendas de café, igualmente se dirigiram para Nova Friburgo, onde se juntaram à imensa comunidade de imigrantes italianos ali instalados. Luiz Spinelli decidiu ter o próprio negócio e, com a ajuda da esposa e de todos os seus filhos, investiu no comércio de padaria e de transporte de pessoas. Trabalhando no serviço de carruagem, a família Spinelli prosperou de tal forma que chegou a ter uma frota de luxuosas charretes. Ampliaram suas atividades oferecendo serviços de aterro, construção de casas e limpeza pública. O casal Spinelli educou os filhos homens no Colégio Anchieta, de reconhecida qualidade, realizando serviços para os jesuítas em troca de bolsas de estudo. Já as filhas foram educadas no Colégio Nossa Senhora das Dores, onde Marieta trocava seus serviços como instrutora de tricô e crochê pela gratuidade dos estudos das filhas. Foi para lá e a baronesa gostava de vovó, porque a vovó sabia escrever, ler, estava tratando as filhas, ajudando as filhas da educação, mas vovó não gostava absolutamente de morar no interior, na roça. E Friburgo já era maior, lógico. Então, eles resolveram vir para Friburgo. E o barão estava construindo
O Palacete. O Palacete, exatamente. O nome era o Palacete, né? Agora, José Augusto, você falou uma coisa que eu acho interessante. A esposa do Barão das Duas Barras, ela chamava, se não me engano, Georgiana, e ela era carioca, e ela era urbana também. Então, na história familiar, dizem que ela detestava morar em fazenda também. E ela quis vir para Friburgo, pediu, né, que o marido construísse esse palacete, porque ela queria morar num local mais urbano do que a fazenda que eles moravam. Aí ele foi construir o Palacete, né, onde é a odontologia hoje, né? Sim, E seu pai ajudou, o Luigi ajudou na construção do palacete? Aí veio que ele comprou uma carroça e... Aí vieram para Friburgo. Vieram para Friburgo. Era dama de companhia da baronesa. Ela trabalhava como dama de companhia, que é o termo que usava antigamente, né? E ela era muito segura e era uma pessoa muito visionária em termos de dinheiro. Ela era um esteio do vovô. O vovô era um trabalhador. Entendi. Isso, todos os filhos falavam isso. Eles foram morar na Carlos Éboli, que era o caminho de Cantagalo. Sim. Né? E depois tem até um adendo aí do medo que ele tinha do barranco. E foram morar ali, depois tiveram os filhos, e ele trabalhando de carroceiro, que ele fazia questão, tanto que nas certidões de nascimento dos filhos, aqui em Friburgo, profissão, carroceiro. Foi o que eu encontrei também nos jornais, o friburguense, que se referia aos Spinellis como carroceiros, né? Aluguel de carroça para transporte de material, né? Pessoas também, né? Aí veio segundo dizem, né? Ele falava que o burro era inteligente, o trem era burro. Porque o trem só andava ali, e o burro não. Então ele comprou, que a gente chamava de charrete, que agora tem outro nome. Nós temos imagens aí de uma charrete, até muito elegante, né? O nome é charrete. Ele comprou a charrete para ir até a estação de passageiros, que é a atual prefeitura, e levar para os hotéis mala para as pessoas. E ele tinha o burro de carga, né? Os cavalos com carroça, para poder fazer transporte de saibro, devia ser, né, areia, alguma coisa para as construções. E também parece que ele ajudou um pouco na parte de pedreiro. Aí, como ele teve filho logo, um atrás do outro... Pois foram 11 filhos, mas sobreviveram 10, né? Você me falou antes que eram 5 homens e 5 mulheres. 5 homens e 5 mulheres. Quer o nome? Pode falar. Pode? Augusto, Santos, Hernani, Vitório e Humberto. Humberto foi o primeiro que faleceu no acidente. À nossa direita é Humberto, à nossa esquerda é o Augusto. Né? E ele no meio. E a Zezé, a Rosa, a Celina, que morreu há pouco tempo, ela foi contemporânea dos netos. Tantos filhos que tinha. Celina, a tia Alzira, que eu tenho depoimentos dela gravados, interessantíssimo, e tia Regina. A Alzira casou com Castro Nunes e a Regina casou com Miguel Schecker. São eles esses 10. Então me parece que a gente tem foto dele com os filhos homens, né? Em frente àquela casa da esquina ali que perdeu na época da catástrofe. Qual é a casa? Aquela casa que caiu na chuva de 2011, na esquina de Augusto Spinelli com Luiz Spinelli. Um casarão amarelo que tinha ali. Que tem essa foto dos filhos dele em frente. Essa casa era dele? Essa casa ele construiu depois pós-posse para ele. Tá certo. Então tem essa foto dele. Então todos os filhos trabalhavam com ele. Aí os filhos foram crescendo naquela época, né? 9, 10 anos já pegavam no batente. Uns pegavam charrete, outros pegavam coisa. Aí eles saíram da Carlos Zé, porque ele tinha medo do barranco, e foi morar na General Osório. E tinha uma padaria, onde a padaria Suspiro hoje, tinha uma padaria de uma pessoa que queria passar. Mas aquela foto que a gente tem da padaria é onde hoje é o posto de gasolina. Aí já é a padaria... Então, lá é a padaria quase que artesanal mesmo, né? E ali... Ele morava onde? Ao lado da padaria tinha uma casinha.
Tá, Eu então acho que até tem lá nos fundos, tem umas casas antigas ali. que viraram escritório, depósito, não Então sei. seria onde a padaria Suspiro? Suspiro, Exatamente, né, ali. Eu não sabia disso. E ele até aconteceu que veio um irmão dela, que ela não queria, mas o irmão dela veio e pediu para tomar conta da padaria, mas não deu certo. Ele pegou, indenizou o irmão dela, que era o cunhado, né, e pegou a padaria. E aí foi que eu falei que era o primeiro delivery de Friburgo. Ele fez uma carroça com uma casinha, já tinha granja, já tinha o leite. Aí o leite descia naqueles galões de ferro, de 100 litros. Ele botava na carroça, botava o pão na carroça e saía para o Friburgo entregando pão e leite. Nessas imagens, vemos o gado da Granja Spinelli, cujo leite era vendido na padaria da família situada na Praça Getúlio Vargas. A padaria Spinelli ganhou destaque em um vídeo produzido em 1938 que apresentava Nova Friburgo, suas indústrias têxteis, colégios e lugares turísticos. Ele tinha já uma granja, né, um sítio que ele criava vacas, o leite vendia na padaria. Que, na realidade, a granja era para criar coelho. Ah, é? Ele criava coelho, mas, segundo o papai, o coelho tinha naquela época lá um negócio que dava que perdia tudo em uma noite. Uma doença, aí ele né? desistiu da granja de coelho e começou a criar animais, né? Começou a criar vaca. Isso, e botava nos galões, quer dizer... E já tinha um filho que gostava, que era o Santos, que possivelmente ajudou ele lá. Já tinha seus 10 anos, 12 anos nessa época. Na época, os meninos começavam a trabalhar nessa idade, né? 10 anos de idade. Botava a trabalhar direitinho, mas também estudava. Também estudava, aí era assim. Então ele começou como carroceiro, depois veio a padaria. Com as carroças também, aí as charretes. As charretes. E aí ele foi adquirindo outros imóveis. Aí vem a tal história também, que eu sei, essas coisas eu guardava porque eu achava interessante. Que ele chegou para a vovó Marieta. A vovó Marieta tomava conta do dinheiro e da contabilidade. Né? E virou e falou: Marieta, estão vendendo uma padaria ali na esquina dessa rua aqui, tinha o mesmo nome dali do lado do shopping. Era o mesmo nome. E estão vendendo ali com a praça. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Segundo dizem, ela foi no colchão. Quanto é, Augusto? Luiz, então, tá aqui. E ele comprou a padaria. Aí eles começaram a trabalhar na padaria aqui e desfizeram de lá. Aí ficaram com a padaria aqui melhor, que é aquela que aparece nas fotos, com a charrete e tudo e tal. Pois é, ali era onde é hoje o posto de gasolina? Não, ali é onde é a farmácia Tamoio e o prédio é o mesmo. Onde é a farmácia Tamoio. Isso. Se você olhar por trás dos letreiros que deformam o Friburgo inteiro, verdade. Você vai ver que a fachada é a mesma. Mexeram nas portas de entrada e a lateral é a mesma. Você pode prestar atenção. Ok. Então ele foi cada vez mais, né? Aí ganhou mais dinheiro, os filhos já estavam com 14, 15, sei lá, 16 anos, já estavam ajudando muito.
E aí ele comprou ali atrás até chegar lá na Augusta, Pois na é. Augusto Spinelli. Bom, para quem não sabe, os Spinelli tiveram, a gente já falou aqui, padaria e aluguel de carroças, mas também tiveram carpintaria, marcenaria, transportadora, já falamos criação de gado leiteiro, produção de vinho, o vinho Granginelli, inclusive hoje dá o nome a um bairro de Friburgo que é Granja Spinelli, para quem não sabe, né? Comércio, a gente vai falar de um comércio super interessante, que foi a loja de departamentos, uma novidade, que eu acho que depois do Spinelli eu só via Mesbla, né? Só tinha a Mesbla e a Merblinha, que era da Serra. Eles começaram com essa loja de departamentos, que você vende de carro até alimentos, construtora também, fabricação de telhas e tijolos, uma exploração de uma pedreira e táxi aéreo com monomotor. Que luxo! Você podia ir ao Rio de Janeiro na década de 50 com monomotor, né? Então, Zé Augusto, vamos falar dessa... Era o teco-teco de lona, isso eu cheguei a ver. Vamos falar então essa abrangência, essa diversificação toda dos negócios dos Spinelli. Aí eu não sei se lá na Vila Nova, onde era essa parte industrial, se junto com a padaria, foi um pouquinho antes do prédio, mas eu acho que já era antes, eu acho que era da padaria. Tá. Então eles compraram aquela área lá, porque o trem passava, né, descarregava as histórias. Era onde a polícia militar era da linha do trem, da linha do trem, dali da pracinha que tem, chamada Praça da Bandeira, até lá no último prédio que tem o nome de Luiz e Marieta Spinelli. Sim. Aquela frente toda. Ali o trem descarregava a tora, ia desdobrando, iam confeccionando peças, depois tinha a carpintaria, né, que esses móveis, que faziam esses móveis assim de coisa, tinha mais de luxo, né? E tinha depois a ferraria, que fazia roda de carroça, roda de carrinho de mão, essa parte que era manuseava ferro naquela época na mão. Certo. Paralelo a isso, a padaria que ia atrás, ali onde é hoje uma revendedora Yamaha, tinha ali onde guardava as charretes, as carroças, e atrás daquilo tinha aquela casa que se perdeu em 2011 na tragédia, e a rua que era ali que botava que os burros ficavam, os burros, os cavalos, não sei, ficavam ali, entendeu? Sim. Então, isso criou uma economia em que eles passaram a diversificar mais. Né? Isso já... Agora, também adquiriram fazendas fora de Friburgo, né? Lá de Cantagalo. Isso já foi em 1900, na década de 60. Eles expandiram bem essa parte. Duas coisas. Primeiro é que a granja não dava para você criar boi em lugar de muito morro. Já se sabia isso. E ele criava a grande sensação da época, que era a vaca holandesa. A gente fazia mais exercício do que... Então eles compraram uma fazenda chamada Chalé do Bonfim, lá em Cantagalo. Existe até hoje a fazenda lá. Passaram a parte de boi para lá. E fizeram loteamento em 1950, aprovado, na mesma época, pelo engenheiro César Guilherme, que aprovou Olaria, ele aprovou Granja Spinelli na prefeitura de Nova Friburgo. Qual foi esse loteamento? É o bairro Granja Spinelli hoje. Não sabia. Tá. Bairro Granja Spinelli, que até a Águas de Friburgo precisa saber, que outro dia ela falou comigo, não, loteamento irregular é difícil de atender. Uma jovem engenheira que tem lá. Procura a história ou vai na prefeitura que está lá. A planta aprovada que tem até ali, a planta aprovada que tem 5 metros, tamanho dessa mesa. Então ali foi o primeiro... E lá virou loteamento para turistas.
Seria a ideia para tudo. Tanto que os terrenos... São aquelas casinhas que eu vi aqui quando Não, entrei. aí Não, outra começou coisa. Tá. a desenvolver... Então, a ideia era você construir um loteamento com casas para alugar para turistas. Aí por quê? Os menores lotes têm 1.500 metros, até 9.000 metros. Então, eram pequenas chácaras. Entendi. Tem algumas casas que foram feitas naquela época, até hoje estão lá. E depois veio a ideia de fazer umas casas populares vizinho ao Hotel Olifas, que era da fábrica de Filó. Que é aquelas primeira rua que tem ali, que já é um bairro bem proletário hoje. Né? Você sabe que Olifas é o contrário da palavra Filó, né? Olifas. Estou sabendo agora. Inclusive deixaram uma estrada saindo lá no lago para os turistas do Hotel Olifas passar e sair no lago, que aqui, lá na Granja tem um lago grande até hoje. Para sair lá, tem lá o número 70, foi invadido já, a mando de uns vereadores aí, atuais, quer dizer, legalizados, né? Sair ali no lago. Mas agora a parte de baixo aqui foi também nessa época lá da ideia da indústria, né? Da onde vem o nome, a Spinelli, Sociedade Anônima, Indústria, Comércio e Agropecuária, que era a Granja e a Fazenda. Nessa da indústria começaram foi na década de 38, 39, começaram a negociar, 37, a compra do Hotel Salúcio, que era usado como clube de xadrez. Sim, é verdade. Xadrez que é onde esse prédio aqui hoje. É onde nós estamos. Nós vamos falar dele. Agora, eu já vi assim, muitos jornais, em exposições agropecuárias lá de Cordeiro, os touros, né, as vacas da família Spinelli sendo sempre premiadas. Ainda tem alguma coisa aí. Tinha 68, quando foi feita uma cisão, aí os diretores pediram 5, 10 para levar. 68 troféus? Tinham 68 troféus de Piracicaba e de Cordeiro. Tinha boi que ia a Piracicaba. Agora, Zé Augusto, vamos falar desse vinho, Granginelli? Bom. Como é que foi a história desse vinho? Bom, aí, italiano. Tem uma propaganda que não era assim para consumo de hobby, não, né? Eu vou ter uma vinícola, faz uns vinhozinhos. Ali era produção mesmo, isso. Né? Mas era muito difícil, porque a terra lá na Granja é uma terra que não era... Como é hoje, que você prepara a terra que você quer para plantar o que você quer. Você trata a terra, bota adubo, melhora e piora. Lá a terra era muito ácida para isso. E eles faziam, desde o princípio da Granja, do lado esquerdo, ainda tem as terraças lá. Até depois da sede, eles tinham ali as videiras. Né? Mas ele era muito rústico, porque não tinha tratamento para as uvas. Então as uvas um ano davam bem, o outro dava mal. Né? E eles chamavam de... Era mais para os italianos comprar. Né? Os italianos eles vieram para cá com vinho e com pedra, mexer com pedra, fazer muro de pedra, aquelas pedronas. E fizeram alguns anos a Granginelli, né? Mas não conseguiam manter a fineza que tem hoje de você fazer o mesmo gosto 10 anos seguidos. Né? Saiu um melhor no ano, né? Pior no outro. Mas foi o primeiro vinho de Friburgo. Não, a gente tem até assim referência, por exemplo, o Barão das Duas Barras, que a gente falou ali, o segundo barão, ele também tinha algumas videiras ali para além da propriedade dele. Ou em Cantagalo? Não, aqui, produzia vinho. Também a gente tem o Francisco Vidal, também espanhol, produzia vinho. Né? É cultural. Né? Inclusive, eu entrevistei a tataraneta dele, conversei, ela falou que na Espanha, Pontevedra, da onde ele era, ele também produzia vinho, uma coisa muito cultural. Mas quando a gente fala dos Spinelli, a gente está falando uma coisa profissional mesmo. Né? Mas também não durou muito tempo, não. Não ficou muito tempo, não. Não repetia
não repetia a qualidade. Como os italianos, que eram, né, que eram os que usavam o vinho, compravam o vinho, enquanto teve vontade. Tio Santos é que era o cabeça disso. Expandindo seus negócios, a família Spinelli passou a atuar nos setores da indústria, comércio e agropecuária. Em 1915, foi criada a organização Spinelli Filhos. No ramo da agropecuária, adquiriram terras denominando a propriedade de Granja Spinelli, com a criação de gado leiteiro e plantação de vinhas para a produção do vinho Granginelli. Adquiriram a fazenda Bonfim, no município de Cantagalo, igualmente para a produção de leite. Para atender à construção civil, fabricavam na Granja Spinelli tijolos e telhas e possuíam uma pedreira no Morro Santa Terezinha, na Rua General Osório. Posteriormente, parte da Granja Spinelli foi destinada à criação de um loteamento para a construção de residências, com planejamento de ruas, uma praça, um lago e infraestrutura de água, esgoto e iluminação. Em 1926, passaram a representar a Ford. A população de Nova Friburgo viu circular o primeiro automóvel na cidade pela família Spinelli. No bairro da Vila Nova, a Spinelli S.A. instalou amplos galpões com oficinas de carpintaria, serralheria e marcenaria para a fabricação de móveis. Luiz Spinelli faleceu em 1935 e foi homenageado com o nome de rua no centro da cidade. Dando continuidade aos negócios do pai, seus herdeiros adquiriram o tradicional Hotel Salhuce na Praça Getúlio Vargas e construíram o primeiro edifício de Nova Friburgo. Na sobreloja do prédio em estilo Art Deco, funcionavam lojas divididas em departamentos para a venda de automóveis, eletrodomésticos, oficina de rádio, móveis, material de construção e uma agência imobiliária. Nos andares superiores ficavam a administração da empresa e confortáveis apartamentos para a família. Na parte externa do edifício, uma bomba de gasolina para atender os clientes que adquiriam os automóveis Ford na sua loja de departamentos. Agora, Zé Augusto, eu fico imaginando o impacto que teve em Nova Friburgo essa loja de departamentos, que é nesse prédio que a gente tem aqui no centro da cidade, né, que a gente vai falar depois sobre ele. Essa loja que você tinha um carro dentro da loja, exposto. Né? Era revendedora Ford. Revendedora Ford. E eletrodomésticos, brinquedo Estrela, isso é da minha parte, brinquedo Estrela, bicicleta Monarch, alimentos, geladeira também, Consul, algumas coisas de alimentos, vinhos, talvez algumas morcelas, mortadelas, alguma coisa gostosa. Não tinha, eu acho, parte de alimento não, eu acho que pelo menos... Eu acho que eu já vi naquelas fotos... Peixinho criado lá na Granja, aqueles peixes vermelho, amarelo que tem hoje. Vendia, Eles criavam lá naquele lago e botavam no aquário aqui para vender o peixe. Agora, qual ano? Você falou que essa parte do prédio ela foi inaugurada em 1942. Foi aí que foi montada essa loja de departamento? Foi começado a construir em final de 38, 39, e para abrigar o posto de gasolina e a concessionária Ford. Uhum. Eu vejo reclamações, como é que pode um posto de gasolina colocado embaixo de um prédio. Foi o contrário. O prédio foi feito por causa do posto de gasolina. Uhum. Por isso que ela tem esse formato. E a Ford a loja da Ford era na Alberto Brown. Pouco tempo. Acabou, veio para cá.
quando acabou o prédio. E fez o prédio até a sobreloja, essa aqui, que é onde era toda a administração, e daqui para cima fecharam o exterior. E inauguraram a loja, o Spinelli S.A., já com os carros, com algum material que tinha, que aí eu não sei precisar, e a posto de gasolina. E o escritório central, que era aqui em cima, que tomava conta da indústria lá, que tomava contabilidade, aquelas coisas que eram muito manuais, era muita gente trabalhando. E daqui para cima foram construindo, são os apartamentos, foram construindo ano a ano. 43, 44, 47, terminaram o último apartamento, os últimos banheiros, acabamentos. Tem até gravado no chão lá em cima. Mas o prédio inaugurado, ele não estava acabado por dentro, a parte habitacional. Tá certo, em 42. Então, em 47 finalizou. Aí eu me lembro que eu entrevistei seu pai, seu Nelson Spinelli, e ele me disse o seguinte: nessa época, se você quisesse casar, tudo ali você ia comprar para os Spinelli, né? Se você fosse construir sua casa, os Spinelli construiriam sua casa, o tijolo era dos Spinelli, a pedra que usava na construção era dos Spinelli. Se você fosse comprar eletrodomésticos para sua casa, você comprava na loja de departamento dos Spinelli. Quer dizer, a maioria das coisas para você, né, montar uma casa, você sempre caía assim de um negócio do Spinelli. É bem interessante isso, né? Porque... Imagina o impacto naquela época. Que loja é essa, meu Deus? Que mistura carro. Hoje em dia, né, a gente já está mais habituado, mas isso não era comum no comércio, né? Exato. Mas a Mesbla já existia lá. Já existia no Rio? A Mesbla no Rio, né? E aqui era pessoas, a Mesblinha lá da Serra. Ah, então chamava de Mesblinha? Não chamava, mas assim, né, carinhosamente, a Mesblinha da Serra. E tinha até uma propaganda, devo ter aí, que dizia: vai casar, vá no Spinelli. Por quê? Porque eles trouxeram o consórcio, o primeiro do estado do Rio de Janeiro, Guanabara fora eles não têm conhecimento, mas do estado do Rio de Janeiro, eles trouxeram o primeiro consórcio de eletrodoméstico. Então você comprava o fogão Cosmopolita, a geladeira Consul, já existia um liquidificador. Essas coisas para casa você comprava no consórcio, entendeu? E a pessoa ia casar daqui a um ano e meio, então, ou era sorteado, ou dava lance, e era o consórcio. Tem até umas fotos que você, eu acho, tem no seu arquivo, de umas pessoas assim entregando uns brindes, uns produtos a uma senhora. Aquilo ali tinha um consórcio, igual antigamente consórcio as pessoas iam para ver o sorteio, né? Era sorteado e dado lance no outro. Porque era caro, né, você comprar. Pois mas a pessoa ia comprando quando ele ia casar, quando ele casava, ele já estava lá com o fogão, com a geladeirinha, com a parte básica, não móveis, né? Parte de eletrodoméstico. O sistema então era esse, de consórcio, para aquisição. Não, antes tinha a venda dos eletrodomésticos, bicicleta, essas coisas tinha. Mas depois criou a ideia do consórcio, já existia a ideia do consórcio, eles trouxeram para cá para facilitar mais ainda. Certo. Agora, já que a gente falou do prédio, a gente vai falar do arquiteto, né? Vocês contrataram o Ricardo Buffa, que é um arquiteto renomado, italiano. Fala um pouquinho sobre essa... Vocês já conheciam ele pessoalmente? Segundo a história, o vovô Augusto, a família já tinha, né, conhecimento lá do Rio, dos prédios do Ricardo Buffa na Lapa, na Rio Branco, ali no centro do Rio. E vovô foi procurar, ou conheceu ele, e aí propôs a ele fazer a arquitetura desse prédio. E ele aceitou, fez, e até interessante que esse prédio tem duas asas, igual Brasília, né? Tem a asa que é aqui paralela a Luiz Spinelli, e a asa paralela, ele é um bico assim, e o bico é um posto de gasolina e um escritório em cima. Ele fez. Mais interessante, perguntava por quê, porque eles diziam que o sol nascendo lá e passando ali, ele batia pelo menos uma vez por dia em todos os cômodos do prédio.
Não tinha um cômodo que não recebia sol, pelo menos uma vez por dia. Segundo a arquitetura, tinha espaço sobrando, né? Aí ele fez isso. E, já contado pelo tio Vitório, quando eu comecei a estudar engenharia, o cálculo era de um austríaco. Cálculo estrutural, essas vigas aí, né? E a fundação dele, que é de sapata, que ele chamava de flutuante. Então já houve o cálculo estrutural, a ferragem, tanto que eu já tive aqui acesso alguma vez, mexeram aí numas vigas, e os ferros são ingleses. Naquela época, não tinha fundição de aço aqui no Brasil ainda. E o estilo é Art Deco, né? Em 1945, os Spinelli realizaram uma parceria com a empresa Aeroviação Transbrasil S.A., com sede em Recife, oferecendo o serviço de táxi aéreo entre Nova Friburgo e o Rio de Janeiro. O campo de pouso ficava nas margens do rio Bengala, atual Avenida Costa e Silva, ao lado da estação de carga da rede ferroviária, onde hoje é o batalhão da Polícia Militar. Em 15 minutos de voo em um monomotor, o passageiro aterrissava no aeroporto do Rio de Janeiro. Até então se fazia uso da linha férrea e a barca para se chegar à capital federal. Além do serviço de táxi aéreo, foi formado o Aeroclube de Nova Friburgo para dar instrução e treinamento aos que desejassem pilotar um monomotor. Um jornal local registrou a eleição do presidente do Aeroclube para o biênio 1953-1954, o que significa que até esta data o serviço de táxi aéreo ainda era oferecido. Agora, Zé Augusto, vamos falar um pouquinho então dessa... que todo mundo se surpreende, né? Com essa questão de que vocês tinham um táxi aéreo, fornecia esse serviço. O campo, né, de pouso e decolagem era ali ao lado do batalhão da polícia, onde hoje é o batalhão da polícia. Onde iniciava ali, passava por trás aí, onde é o Sesc. E a pista era dali até no trevo de Duas Pedras. Tá. Dava para então pegar. Era do Sesc até o trevo de Duas Pedras. Até os fundos da fábrica de carbureto, né, que depois virou Contour, e hoje é Volkswagen, né? Era ali. Ali, por exemplo. Até a beira do rio, não tinha avenida também. Tá. Não tinha avenida. Então, veja bem, essa ideia desse tipo de negócio, você sabe mais ou menos a história de quem surgiu? Foi ideia do Santos? O vovô Augusto, né, que foi parece que o mentor Augusto Spinelli, que foi o mentor da ideia. Primeiro que tinha as indústrias grandes em Friburgo. Havia essa demanda, né? Pois é, mas já tinha as indústrias de porte. Foi década de 50, isso mesmo? Não, foi anterior. Foi anterior, até eu te mostrei a foto de 38, já tinha teste. Então eu sempre falo errado. Então, peraí, 38 já tinha... Eu acho que 37 eles veio um bimotor. Tá. Tem até uma fotografia famosa que está aí na rede, eu não tenho mais, da fotografia tirada ali de Vila Nova, com a água nos fundos, e um bimotor estacionado. Essa foto eu tenho. Essa foto foi... Nessa foto, essa história é que o vovô começou a negociar para poder ver se cabia botar um bimotor. Mas então vocês antes, e na década, você me mostrou ali, 38, era um avião para uso particular de você? Não, aí parece que chegaram à conclusão que o bimotor era meio perigoso, porque a pista era de grama, né, de terra, né, e tinha que subir por causa daquele morrinho do Lazareto. Era mais ou menos isso. Aí começaram a passar para o lado do teco-teco, né, do aviãozinho monomotor, que era até de lona, um deles eu conheci. E foi quando eu te mostrei a foto que até a aeronáutica veio aqui num teco-teco para poder ver se estava tudo certo. Tinha que ter aprovação, né? E aí já virou pista. Virou pista, né? Até tem também a foto, né, que eu vou te passar depois, de um dono de um avião que veio para cá passar férias de teco-teco. Né? Deve ter sido isso, ou comprar alguma coisa. Mas o que vovô, segundo vovô tinha na ideia, é que já tinha filó, já tinha renda, já tinha
nem sei se Sinimbu, Ipu, Aga, e que já tinha uma demanda para empresários, porque aqui, por exemplo, tinha que ir buscar os carros da Ford em São Paulo, e que não podia ir qualquer um, ou era um chofer, né? O motorista era o chofer, autorizado e responsabilizado pela empresa de São Paulo, ou eram os diretores que tinham que ir. Papai cansou de buscar caminhão em São Paulo, na fábrica, ali no centro de São Paulo, né? E ele, uma certa época, ele pegava o teco-teco, o aviãozinho, e ia até o Santos Dumont. Lá ele pegava o asadura, que ele chamava, que era um bimotor DC2, negócio assim. E aí voltava de caminhão. Tinha a demanda dos empresários, poderia ter, né? Mas não... Mas eu soube também pessoas que pagavam para dar uma volta pela cidade. Não, pois mas aí não começou a dar retorno, porque ficavam ligando. Escuta, quando é que vocês vão? Quando é que vocês vão dar carona? Não era, olha, eu preciso de ir na terça-feira ao Rio. Não, dar carona. Era mais ou menos assim, não teve demanda. Então, fizeram esse aí, se não me falha a memória, eu acho que o piloto chamava Reinaldo. E ele que fazia um voo, ele subia ali, ia até no Alto Caledônia, ia até Banquete Bom Jardim e voltava e posava. E eu era menino de 10 anos, era 300 dinheiros da época, 300 cruzeiro, réis, não sei, dinheiros da época. Queria dar um passeio. Dava uma volta, ia até lá e posava. E era no domingo à tarde. Eu cheguei a ver isso algumas vezes, até pouco tempo atrás aí, tinha um helicóptero que fazia isso. Mas de qualquer forma, uma coisa meio inovadora, que toda vez que eu coloco isso em rede social, a gente vê que surpreende as pessoas, né? Que Friburgo já teve esse serviço, mas como assim, né? Então é uma coisa que começou mesmo lá para a década de 30. Não, aí esse teco-teco que eu conheci já foi 58, 59, 60. Porque quiseram me botar dentro do teco-teco, eu não entrei nem... Você nunca fez esse... Eu não entrei. Minhas irmãs foram, papai... Eu não entrei. Quando aquilo virou para mim, aquela ventania, eu tinha 9 anos, 10 anos, não entrei de jeito nenhum. Você se arrepende de não ter ido? Me arrependo, porque eu fiquei traumatizado até me formar. Os Spinelli também investiram no transporte coletivo de passageiros e fundaram a Aviação Friburguense S.A. Inicialmente ofereciam serviço de transporte a municípios como Bom Jardim, Monerá, Cordeiro, Macuco, Visconde de Imbé, Trajano de Moraes e Niterói. A partir de fevereiro de 1947, passaram a prestar o serviço urbano de ônibus, chamados de lotação, com 17 lugares, circulando entre os bairros da cidade. O mais surpreendente é que os ônibus urbanos eram montados nas oficinas das organizações Spinelli. Possuíam também uma transportadora com filiais no Rio de Janeiro e São Paulo, cuja principal clientela eram as indústrias têxteis e metalúrgicas da cidade.